Olá, continuando a nossa série sobre os santos católicos, quem assistiu à primeira parte do Santo São Jorge viu como foi a sua vida antes dele ser um santo. Após a sua degola em 303 do ano dominicano, seus restos mortais foram recolhidos por cristãos que acreditavam nele e que viam como um ser piedoso ainda, e foi levado para a cidade de Dióspolis, cidade onde São Jorge se criou. É claro que mais tarde seus restos começaram a ser venerados, mas em primeira mão os cristãos o sepultaram, dando um sepultamento digno para o santo, que até então ainda não havia sido sepultado porque foi executado pelo imperador romano e, como acontecia, eram deixados aos cães em vez de sepultarem. Mas os piedosos cristãos da época pegaram os restos mortais do santo, levaram para a cidade onde ele havia crescido e o sepultaram. É claro que ficaram com alguns restos para si, como relíquias sobre o que havia acontecido e também para lembrar a história desse santo. É claro que depois do episódio, São Jorge começou a ser invocado já como um santo, ainda antes do reconhecimento da Igreja Católica, e o imperador Constantino, após ter sido convertido ao cristianismo, mandou construir uma oratória para este santo, o mártir São Jorge. Em pouco tempo, no século XV, já havia 5 igrejas em Constantinopla, que era considerada a capital do Oriente. Mais tarde, já no Egito, mais 4 igrejas e 40 conventos em homenagem ao santo São Jorge. Na Armênia, Bizâncio e no Estreito de Bósforo, já na Grécia, também passou a ser venerado o santo, se tornando um dos maiores da Igreja Católica, sendo invocado para quem precisava de ajuda, considerado o santo guerreiro. E na sequência começou-se a lenda do dragão, mas isso quando ele ainda estava em vida. Segundo, houve um episódio em que ele estava acampado com o Império Romano. Às margens do seu acampamento, ouviu falar sobre uma cidadezinha que ficava próxima, onde havia um dragão que vivia em um pântano e comia a carne desta cidade. A princípio eram dados para ele carneiros, cabras, animais, inclusive alguns de estimação, mas com o passar do tempo não havia mais animais para aplacar a fúria do terrível dragão e começaram a sortear as crianças. E nesse dia, a criança que havia caído no sorteio, ela era filha do rei, que tinha na época somente 14 anos. Segundo a lenda, o bafo desse dragão era tão terrível que somente a pessoa chegando próximo e sentindo já caía morto. Então não havia formas dos seres humanos o combatê-lo, e todo o tempo que ele tinha fome tinha que oferecer carne para ele. Segundo a lenda, se o pessoal prometesse que se converteria ao cristianismo, São Jorge combateria o dragão. O rei disse que faria e São Jorge foi lutar contra a fera. E, como se conhece na lenda, acabou vencendo e livrando a cidade desse maior problema que havia para eles. Você já conhecia essa história?